Sul, na história de construção desse sindicato e da luta pela saúde nesse estado. A Neuci Dias, o Antônio, a Cláudia, o Estevão, pessoas que estiveram e estão à frente dessa luta. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar esse tempo histórico com vocês. E também vocês têm o meu respeito e a minha admiração pela luta que vocês travam, pela valorização dos profissionais de enfermagem. Não é uma coisa fácil construir as batalhas dentro dos sindicatos, principalmente nesse momento difícil. Nós estamos numa encruzilhada em que os sindicatos sofreram uma mordaça, sofreram um desgaste muito grande por conta desse bolsonarismo, por conta de tudo que o Temer também representou contra os que lutam por valorização dos trabalhadores. E há uma luta nacional hoje, que não é nova, é uma luta histórica pelo piso e pela jornada de 30 horas. Nós também vamos tratar disso aqui. Mas eu tenho a satisfação de poder passar a palavra para a Neuci Dias, que é mestre, né, enfermeira, foi presidenta do SERGS, também da Federação Nacional dos Enfermeiros e Enfermeiras, uma pessoa com muita história de luta. Enfim, Neuci, seja bem-vinda, e no teu nome quero dar uma saudação a todas as enfermeiras, enfermeiros, trabalhadores da enfermagem que nos assistem e assistirão essa live, e quero passar a palavra para ti, para tu trazeres aqui as tuas ideias e também um resgate um pouco dessa história de luta tão bonita desses trabalhadores que são fundamentais para a saúde do Brasil, para a saúde do mundo como um todo. Passo a palavra para ti. Boa noite, Jonas. Boa noite, colegas, ex-presidentes e atual presidente do sindicato. Eu gostaria muito de agradecer o convite para participar desse momento tão significativo, muito próximo do aniversário de 49 anos do nosso sindicato SERGS. Queria acrescentar que, além de ter participado do SERGS da Federação, também participei da CUT, da CNTS-S e, por último, fiz parte das duas gestões do Corém-RS. Bom, eu acho que é importante a gente resgatar um pouco da história do sindicato. Eu vou contar um pouco do que eu sei, do que a gente escreveu também sobre isso. Na verdade, o primeiro sindicato a primeira organização de enfermeiros no Brasil, ela se deu por volta de 1932, que era um sindicato de enfermeiros da Marinha Mercante. Mas, na verdade, era ainda muito misturado a questão das categorias, até que em 1972, então, foi fundado o primeiro sindicato de enfermeiros do Brasil, que foi o Sindicato de Enfermeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Esse sindicato nasceu em plena época da ditadura, mas nós não podemos dizer que a diretoria indicada e a diretoria eleita a esta época eram diretorias de esquerda e que combatiam a ditadura militar, muito antes, pelo contrário. O sindicato, naquela época, só se comemorava a data de entrega da carta sindical, que foi feita em 76, e foi feita uma homenagem ao ministro da ditadura militar, Antônio da Costa Prieto. Então, acho que é importante a gente resgatar isso, porque um sindicato que foi fundado em plena época da ditadura militar parecia que era um sindicato que combatia a ditadura militar, mas é importante a gente saber que não. Mas isso não significa que, ao longo do tempo, as pessoas que foram entrando nas diretorias do sindicato, não fossem instalando o debate de um sindicato combativo, à esquerda, que lutou pela democracia. Então, as coisas foram se modificando. Acho que uma coisa importante também da gente lembrar aqui foi que, em 1987, foi criada a Federação Nacional dos Enfermeiros, e ela já nasceu com o Sindicato dos Enfermeiros filiado à FNE. A decisão da FNE, da criação da FNE, se deu em 1987, aqui em Porto Alegre, e depois a fundação foi em Salvador, na Bahia, no mesmo ano, quando se realizava ainda na época o ZENESP. É importante também a gente dizer que a luta da Federação e do Sindicato dos Enfermeiros sempre teve muito presente
a questão da democracia, lembrando que em 1987 é quando se começava a discussão da abertura no país, e também a defesa do SUS. Em 1986 foi criado o SUS na 8ª Conferência Nacional de Saúde. O Sindicato dos Enfermeiros esteve presente na 8ª Conferência Nacional de Saúde, representada pelo enfermeiro Ricardo Casbaetti, que foi presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros aqui pelo Rio Grande do Sul, e também pelas lutas históricas da categoria. A luta pelo piso, pela jornada, pela valorização, é uma luta desde sempre, a gente pode dizer. Tinha dentro do sindicato também, acho que é importante a gente lembrar, uma discussão entre dois grupos, um que defendia a filiação à CUT e outro que era contra, que entendia que CUT era igual a PT, que era tudo de esquerda, e que o sindicato deveria se manter neutro nesse período. Essa discussão ela se deu mais para o fim da década de 80, até que em 1991, eu, recém-saída da faculdade, participei da Assembleia que definiu a filiação da CUT. Então, o sindicato, a partir de 1991, se filiou à CUT e segue filiado até hoje. Importante dizer que, nesse período, a partir de 91, especialmente, se criou dentro da diretoria e na prática uma visão de que o sindicato ele tem a tarefa de lutar pela classe trabalhadora e pelas suas bandeiras. Então, estar inserido nos movimentos sociais, estar inserido no movimento da classe trabalhadora, no movimento em defesa do SUS, e fazer também, né, a defesa da enfermagem, dos enfermeiros e das enfermeiras do estado do Rio Grande do Sul. A década de 90 foi uma década muito difícil para a classe trabalhadora no Brasil, e não foi diferente para os enfermeiros, para a categoria dos enfermeiros e enfermeiras. A década de 90 é conhecida como a década perdida para os trabalhadores e trabalhadoras, e a gente pode comentar aqui uma grande dificuldade que o sindicato teve na década de 90. O dissídio coletivo foi extinto pela justiça, que na época pregava a livre negociação entre patrões e empregados. Isso ainda existe até hoje, mas na época o judiciário extinguia o dissídio coletivo, e com essa extinção do dissídio coletivo no início da década de 90, a categoria dos enfermeiros perdeu o que tinha no dissídio, que eram os 6 salários, o piso de 6 salários mínimos para 36 horas. Então, lembrar que no Rio Grande do Sul, no início da década de 90, desculpa, 6 não, a categoria tinha no dissídio coletivo 8 salários mínimos para uma jornada de 36 horas. Então, se perdeu esse dissídio, a categoria teve várias perdas, porque tinha vários avanços para além da CLT, e também o sindicato teve um prejuízo financeiro muito grande, porque sempre o desconto assistencial foi e é ainda uma das principais fontes de renda do sindicato. Então, o sindicato tinha uma sede alugada, mais ampla, na Oswaldo Aranha, e teve que se mudar para uma que a gente chamava para um muquifo, uma salinha bem pequena, numa daquelas galerias que abrigam tudo lá na Doutor Flores. Lá foi onde eu votei no Corém pela primeira vez. Mas aí se instalou na diretoria também uma discussão que acho que é importante, se nós nos valeríamos da contribuição confederativa ou não. Foi um debate amplo, difícil, mas se optou, no ano de 93, por se valer da contribuição confederativa. E, com isso, o sindicato conseguiu angariar um bom recurso, teve bastante enfrentamento com a categoria, porque nunca tinha sido... Foi há um ano, a única vez que o sindicato se valeu dessa contribuição confederativa, mas tivemos recurso para fazer mais luta, para comprar uma sede própria. Então, em 1995, o sindicato compra uma sede própria, ali na Borges de Medeiros, na gestão do Altamir Félix, e se começa todo um novo período do sindicato, porque ter uma sede própria é uma coisa bem importante, né? Não se tinha muito recurso, eu me lembro que se fez um coquetel com um garrafão de vinho branco, né? Hoje as coisas estão bem melhores, se usa até espumante no sindicato. Na década de 90, também foi quando nós, aqui no Rio Grande do Sul,
assumiu pela primeira vez a presidência da Federação Nacional dos Enfermeiros em 1995, com o enfermeiro Ricardo Rasbaert. E foi durante a gestão do Ricardo Rasbaert que a gente teve aprovado, por unanimidade, numa sessão histórica entre a Câmara de Deputados Federal e o Senado, a jornada de 30 horas. Ela foi aprovada, mas ela foi vetada pelo presidente Fernando Henrique, na época, né? Presidente bem conhecido de todos nós. Então, a gente pode dizer que na década de 90, ao final da década de 90, início dos anos 2000, começou a ter uma disposição da patronal para fazer as negociações. E aí se instaura, então, a figura do acordo coletivo de trabalho, né, direto com algumas empresas, ou da convenção coletiva de trabalho, que é com os sindicatos patronais. Então, nesse período dos anos 2000, se conseguiu o adicional noturno 50%, as horas extras 100%, os 7 dias para fazer cursos e eventos, dentre outras coisas que nós conseguimos avançar. Mais difícil, acho que o Antônio lembra, que nós ficamos por mais quase 20 anos, foi sem a negociação com os sindicatos filantrópicos, que aí eu acho que o Antônio já lembra, que tudo que os sindicatos filantrópicos tinham um discurso muito de defesa do SUS, tinha o velho Jairo, né, falecido Jairo Tessari, que participava de todas as coisas, dos conselhos, das conferências, e ele sempre passava vergonha, porque sempre estava nós lá com uma faixa, né, lembro bem do Antônio, em Passo Fundo, nós estávamos lá com uma faixa denunciando que a Federação dos Hospitais Filantrópicos não negociava com o sindicato, até que eles tiveram que negociar, e a gente tem hoje, até hoje, uma convenção coletiva, tanto com o Sindiospa, que é aqui de Porto Alegre, quanto o Sindiberf, que representa a maioria dos hospitais filantrópicos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, foi um período de muita luta, também de muitas conquistas. Acho que essa questão da jornada e do piso sempre foi a bandeira do sindicato, e é a bandeira do sindicato, né? Eu lamento também que a gente esteja nessa situação do piso desvinculado da jornada e agora da indisposição. Acho que ter votado o piso foi um avanço importante, embora tenha crítica, acho que de todos nós, de que desvincular da jornada de trabalho foi uma coisa bem complicada, mas agora a gente sabe que a coisa retrocedeu porque tem uma indisposição da Câmara Federal de votar, né? E aí a gente tem que entender que a atual configuração da Câmara de Deputados Federal, não sei se é atual, mas há quase sempre, é uma configuração que não é pró-trabalhador, é contra o trabalhador. Digamos assim, que essas duas últimas configurações foram as configurações que retiraram, né, com a dita reforma trabalhista, retiraram uma série de direitos da classe trabalhadora. Então, acho que a gente precisa se mobilizar, precisa estar vigilante, mas sabendo da dificuldade que é a gente aprovar esse piso aí da enfermagem, que também é muito aquém daquilo que a gente sempre desejava. Então, acho que é um pouco contando essa história. Eu tive o prazer de ser presidente do sindicato por 3 vezes, 95, 2007, eu acho, e 2010. Acho que foi isso. Não tenho mais muita memória, assim, só olhando documentos. Foi um período muito importante. Acho que a gente teve também sempre a preocupação de renovação no sindicato. Então, nós poucas vezes repetimos o presidente e sempre buscávamos, pelo menos, renovar as diretorias em 50%. Não é uma coisa fácil, porque são poucos os colegas que estão dispostos a militar de forma voluntária, só tendo ressarcimento dos seus gastos no sindicato. Há pouco tempo, acho que a Denise, o Estevão e a Cláudia foram os primeiros que a gente conseguiu a liberação pelas empresas, né? Então, uma situação bem difícil. Acho que homens e mulheres que militam, que fazem parte do sindicato dos enfermeiros, são verdadeiros guerreiros, defensores da nossa categoria. A categoria dos enfermeiros e das enfermeiras, eu acho que reconhece pouco ainda o seu sindicato, a sua diretoria, e deveria
reconhecer e ser muito grata, porque se é ruim, né, sem o sindicato, seria muito pior se a gente não tivesse o sindicato. E nós não podemos dizer muito pior. É muito melhor que o sindicato, como diz a doutora Raquel Paese, o sindicato é um pequeno, grande rei, grande gigante. Né? Então, deixo essa mensagem para vocês da importância do SERGS, da história do SERGS, e quero mostrar aqui para vocês a capa de um livro, o único livro que o sindicato fez, que foi esse, Enfermeiras e Enfermeiros, Prazer em Conhecer. Então, aqui conta a história do sindicato, faz uma avaliação de conjuntura, fala de todos os sindicatos afiliados no Brasil, fala do trabalho da enfermagem, fala da questão de gênero, que acho que é uma importante luta do sindicato, a defesa dos direitos das mulheres, tanto que o boletim hoje é eletrônico, na minha época era impresso, chama-se Lilás, que é a cor das mulheres que lutam. Então, mais uma vez, vida longa ao Sindicato dos Enfermeiros. Esperamos que os governantes, inclusive os vereadores de Porto Alegre, reconheçam e façam e aprovem projetos de lei em defesa da enfermagem. Muito obrigada. Boa noite a vocês. Legal. Que bom te ouvir, Neuci, conhecer um pouco da história desse sindicato, né? Dessa luta que não é de hoje, é uma luta de muitas mãos e com certeza a categoria tem muita referência em ti, em tudo que tu construiu e constrói. E queria lembrar agora, pegar essa tua deixa final, lembrar que a gente aprovou aqui na Câmara, fez essa proposição e a gente aprovou a efeméride da Semana Municipal da Enfermagem, porque há muito tempo existe já, nacional, a gente propôs isso, levamos, inclusive, quando protocolamos o projeto, ao conhecimento do Corém, o conhecimento também dos SERGs, lá para a Cláudia, e para nossa felicidade aqui na Câmara, teve aprovação, muito importante disso. E queria, que é um pouco da contribuição que a gente pode dar, né, além da luta que a gente utiliza o mandato para essa defesa da saúde, porque defender os trabalhadores da saúde, eu, como sindicalista, é defender a saúde da população. Saúde não é feita por computadores, não é feita por técnicos intelectualizados dentro de secretarias, gestores, não. Saúde é feita pelas pessoas que, fundamentalmente, atendem as outras e salvam vidas. E há um baixo reconhecimento no Brasil dos profissionais da saúde. Essa é uma luta que a gente tem que somar esforços. Eu, a vida inteira, usei SUS. Né? Há pouco tempo eu usei o IP. Eu usei durante 4 anos, quando era professor estadual, tive acesso ao IP, mas basicamente sempre o SUS. E o SUS é feito por vocês, fundamentalmente, profissionais extremamente qualificados, e há uma baixa valorização, lembrando aqui dessa luta histórica, né? Que lá no início, para que se tivesse um mínimo de 10 salários mínimos como piso, né? E hoje aí já está nessa luta, essa proposta nacional, que não é uma proposta, a proposta que eles trazem, mas não é a luta real e histórica. Mas eu queria aproveitar o ensejo e passar para o Antônio Tola, que também teve já na presidência e hoje está lá no Corém, vem representando esse importante setor da sociedade, dos trabalhadores e dos usuários também, zelando pelo bom uso das estruturas que oferece a saúde para a população, que é conselheiro hoje do Corém, né, secretário. Uma satisfação também estar conversando contigo, Antônio. Quero passar a palavra para te trazer aqui, assim como a Neuci, elementos que talvez eu não tenha conhecimento ainda sobre a luta, né, tua também, que é a luta de muitas pessoas. É o histórico teu também, se quiser dar alguns adendos aí, teu currículo. Uma satisfação tê-lo aqui. Boa noite. Realmente é uma grande satisfação, né, Jonas? A segunda live aí que a gente participa em conjunto. Meu boa noite para os colegas, para a Neuci, para o Estevam, para a Claudinha, né? E dizer que é muito bacana essa iniciativa, é muito bonito esse ato de nós estarmos fazendo essa live, trazendo essas discussões na semana posterior
às comemorações dos 49 anos do SERGS, né? 49 anos é muito tempo. Eu, a semana passada, fiz aniversário também, o Estevão havia convidado para a live, justamente no dia 3, na sexta-feira, que era o dia do meu aniversário, eu estava fazendo 60 anos, né? Fiz 60 anos. E trago isso porque eu acho importante essa questão do dizer os 60 anos, porque de enfermagem eu tenho 40 anos, entre atendente, auxiliar e enfermeiro. E já lá no início, há 40 anos atrás, eu deslumbrava o que nós conseguimos ter hoje, né? Que é estas entidades da enfermagem próximas e trabalhando por um único bem comum, né? Trabalhando pelo bem do profissional da enfermagem, trabalhando pelo bem da sociedade, trabalhando pela revitalização do SUS, porque tem que ser revitalizado, porque estão ainda, né, tirando energia do nosso Sistema Único de Saúde. Eu acho... eu posso ficar ouvindo a Neuci aqui durante muito tempo, porque eu gosto muito de história, né? E sei que a Neuci até trouxe um resumo da história das lutas, um resumo da história dos sindicatos. Eu aproveitar, inclusive, esse momento em que nós estamos fazendo essa luta e de uma certa forma, homenagear a Neuci. Ela sabe, porque eu já falei para ela em algum outro momento, né, da importância que essa pessoinha tem para a enfermagem do Rio Grande do Sul, né? O quanto seria bonito o reconhecimento das categorias da enfermagem. Não culpo as categorias, não culpo nós sindicatos, nem nós Corém, isso faz parte do processo evolutivo, né, das categorias e do que acontece. Mas, realmente, a nossa categoria, talvez por trabalhar em 2, 3 empregos, não tenha tempo para estar acompanhando, né? E a gente tem feito um trabalho, acho que, enquanto eu já tive nos sindicatos enfermeiros, e já naquela ocasião a gente lutava para estar próximo do Corém e poder ter essa força de estar trabalhando junto, né? Eu tenho viajado pelo interior do estado, fazendo atividades para o Corém, e sempre que eu posso, eu trago o nome do SERGS à tona, né? Tenho falado com a Cláudia algumas vezes em locais que eu fui, que as pessoas pedem a presença do SERGS, né? É difícil, eu sei que o SERGS, nesse momento, está atravessando uma dificuldade muito grande, ninguém faz nada, isso é impossível, eu sempre trago nas minhas falas, não adianta dizer, mas o sindicato cobra, o Corém cobra, tem que cobrar, a gente não consegue fazer nada se nós não tivermos dinheiro. Os grandes só conseguem fazer porque tem dinheiro. Eles só conseguem não votar o nosso projeto e não botar em pauta de votação porque eles têm dinheiro para fazer isso, né? Então, é importante que nós, enquanto entidades sindicais, também tenhamos dinheiro para nós poder botar propagandear, para nós poder fazer uma faixa, né? Para nós poder se deslocar até Passo Fundo, né, Neuci, pegar uma faixa grande e sair caminhando em marcha pelas avenidas principais de Passo Fundo, gritando que nós queríamos negociações com o Sindibertes, porque eles recebiam vários benefícios por serem filantrópicos e não negociavam com as categorias. Então, é muito triste tudo isso que vem acontecendo, esse desmonte, né, dos sindicatos, esse desmonte do Sistema Único de Saúde, que esses últimos 2 governos federais têm feito, é um verdadeiro absurdo. Eu não sei até que momento nós vamos aguentar isso, eu não sei em que momento nós vamos gritar novamente na rua para que isso pare de acontecer, né? Porque parece que nossos gritos não estão sendo ouvidos. Então, eu não sei mais o que nós temos que fazer para isso. Eu acho que eu estou apostando num trabalho de formiguinha e tentando orientar a categoria a procurar os sindicatos, o seu Sindisaúde, o seu sindicato dos enfermeiros, né? Falando dos sindicatos enfermeiros, orientando, porque para mim é a chance que a gente está tendo agora de estar fazendo isso, né? A Neuci trouxe um histórico
espetacular de todas as datas, né? Ainda bem que ela não se lembra de todas as datas, porque senão nós íamos entrar aqui meia-noite, virar a noite falando, e eu realmente não me lembro, né? Mas a importância da história, né, da enfermagem, a importância da história para os SERGs, né? Nós que estivemos à frente do sindicato dos enfermeiros, sabemos das dificuldades que nós tivemos. E somos, sim, lutadores, a Neuci trouxe isso muito bem, somos lutadores contínuos e perpétuos, né, dessa luta pelo bem-estar dos trabalhadores, pelo um trabalho digno, pelo salário digno, né, pelo sistema de saúde digno, com mais incentivos, né, financeiros para que ele se complete. Né? Nós somos verdadeiros lutadores e guerreiros, né, dessa enfermagem. Eu, com meus 60 anos de idade, 40 anos de enfermagem, eu poderia estar aquietado no meu canto, cuidando da minha casa, cuidando das coisas que eu gosto de fazer, mas tô na luta, eu estou enfrentando porque eu acho que nós podemos fazer um pouquinho mais, fazer um pouquinho diferente, talvez orientando as categorias. Eu tenho apostado nisso, volto a dizer, porque eu acho bastante importante, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção no Senado Federal, no PL 2564, foi a consideração dos senadores, e me pareceu todos que falaram, pelo menos eu acompanhei as falas, né, aparentarem um respeito pela nossa categoria, né, e votaram em bloco para que alguns não queimassem seus filmes, porque naquele momento os ânimos estavam bem exaltados em relação à questão da enfermagem, né, e a Câmara Federal me parece não estar tendo essa preocupação. Então, realmente, nós vamos ter que trabalhar nas nossas bases, né, de profissionais de enfermagem, dos técnicos, auxiliares, enfermeiros, para poder estar valorizando isso. Como disse a Neuci também, e eu repito, né, não era o que nós queríamos, mas era o que tem nesse momento. Eu acho que é uma tremenda falta de respeito, né, dos políticos nacionais brasileiros, enquanto todas as outras categorias, né, da saúde têm piso, têm jornada, né, tem uma série de questões aprovadas, e a enfermagem, e talvez eu digo isso, pode ser que eu esteja errado, por ser sua grande maioria mulher, não seja tão valorizada como deveria ser, né? O que é um absurdo, o que é um verdadeiro absurdo, e eu defendo essa tese. Eu acho que, por ser uma maioria esmagadora feminina, né, eles não levam a sério isso, e para mim isso é muito desagradável, me incomoda muito, porque é um desrespeito total, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando, acho que vamos continuar trabalhando, né? Eu, do ponto de vista sindical, né, apesar de não estar mais à frente dos sindicatos enfermeiros, está no Corém, mas a Cláudia sabe que pode contar conosco aí para nós estarmos fazendo o nosso trabalho junto às bases da categoria. Eu acho que é isso, Jonas. Obrigado, Antônio, por esse importante conjunto de reflexões aqui para a gente entender também um pouco da dimensão dos problemas que a gente enfrenta, né? Dessas mudanças bruscas que a gente teve nesses governos, que foi uma redução da capacidade de luta também. Porque quando o capital ele age com força, quem é que perde? É o campo do trabalho. E hoje os sindicatos, eles são um dos últimos esteios que nós temos de manutenção da civilização como a gente compreende. Porque retirar o direito à saúde das pessoas, como nós estamos vendo, a PEC 95, essa redução do salário mínimo, esse congelamento, isso tudo tem implicação direta no enfermeiro, né? A sua condição de vida, não só o oferecimento da saúde para a sociedade, pelo Estado, mas também a precarização das relações de trabalho, essa fragilização, a mudança da CLT toda, essa mudança também drástica de um Estado que fazia mais concursos para um Estado que não faz mais, que é a terceirização, a opressão, uma pressão dos hospitais privados. Eu falo aqui como alguém que faz o acolhimento, houve uma pressão por produtividade,
Nós estamos em Porto Alegre com a atenção primária, que o Estevão vai falar agora, né? Vai ter um tempo também para falar, mas a atenção primária hoje ela está sendo produtivista em Porto Alegre, é um absurdo isso, e os enfermeiros como organizadores da equipe, as pessoas que fazem a mediação também das relações, estão ali com, muitas vezes sendo vistos como opressores. Olha só a condição que se coloca os enfermeiros. E aí, às vezes, o cara fica numa situação muito difícil, porque ele está CLT, o emprego está em jogo, e há todo um conjunto de interesses por trás que não são interesses para a garantia da saúde da população e nem para zelar por um bom trabalho do servidor da saúde, do trabalhador da saúde. Então, assim, há uma encruzilhada muito ruim hoje para os enfermeiros, não só para os técnicos, auxiliares, médicos, mas hoje está a condição bem mais difícil do que era, e a luta aumenta para os sindicatos, aumenta, dificulta, e sem contar que a arrecadação hoje é um horror. Então, assim, eu queria dizer para vocês, todos, todas que estão assistindo, é importantíssimo se filiar, é importantíssimo contribuir com as instituições, não só o Corém, mas o sindicato, porque é ali que está o nosso esteio de luta coletiva. É dali que vêm as conquistas, como a Neuci colocou. É a luta entre todos, né? Organizados numa instituição. Isso é fundamental. Essa nossa live é para comemorar essas histórias de luta, esse quase meio século de vida, mas também fazer esse resgate que vocês estão fazendo, importantíssimo, e ver o que a gente pode projetar daqui para frente. O nosso mandato está sempre à disposição da saúde. Você sabe, eu sou professor, mas a gente não existe como cidadão de Porto Alegre se nós não temos um acesso a uma saúde real para a população. E hoje nós estamos diante de um desmonte muito grave. Agudizou muito, muito, muito. Nós temos recebido aqui demandas da população por especialidades que estão congeladas há 2, 3 anos. Não é só a pandemia, não. É um desinvestimento, uma desaceleração muito grande que vem em efeito cascata desde o golpe com o Temer. Mas eu quero passar para o Estevão, que também foi presidente do sindicato, tem uma experiência nessa luta, já teve em processos de gestão, também teve no Corém, e acompanha essa batalha, inclusive, né, Estevão, do IMESF, que é uma batalha hoje judicial, porque o poder político do Executivo Municipal optou pela precarização da atenção primária na cidade, optou por jogar no lixo a história de tantos e tantas profissionais e neles muitos enfermeiros e enfermeiras que sabiam o que estavam fazendo, sabiam muito, e foram simplesmente descartados, trocados por outras pessoas. Não tem nada contra as pessoas que estão aí, mas foi uma experiência muito exitosa que as pessoas tinham de atendimento à população, que simplesmente, não, agora vocês vão ser demitidos, nós vamos trocar. Foi uma coisa muito brusca, muito ruim, sabe? Um desrespeito com a história desses profissionais, com as comunidades. Mas quero passar para ti, Estevão. Seja bem-vindo. Então, boa noite a todas e todos que nos assistem, as colegas, né, e amigas Neuci, Cláudia, Antônio, as quais tiveram a honra também de ser, ou está sendo, né, que é no caso da Cláudia, presidentes do Sindicato dos Enfermeiros do nosso estado, né? Como a Neuci colocou, é o primeiro sindicato do Brasil, né? Isso tem um simbolismo, é muito importante isso. Se não me engano, o segundo é o da Bahia, né, Neuci e Cláudia, o que segue, né, o nosso exemplo, enfim. E está completando quase meio século. É o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, desculpa. E está completando quase meio século, né? E isso tem um significado muito grande, porque o sindicato ele é importante não só para os trabalhadores, mas como foi colocado aqui por quem me antecedeu e pelo próprio vereador Jonas, é um instrumento de luta coletiva para a sociedade, né? De resistência e luta. E celebrar, então, esses 49 anos de um sindicato que diz o seu estatuto, não é? A defesa da democracia, a defesa do SUS, gratuito, de qualidade, estatal, a defesa
e a busca constante por justiça social. Isso tem um significado muito grande para todos nós, né? Porque, na realidade, o Sindicato dos Enfermeiros não é um sindicato corporativista, é um sindicato cidadão, né? Nós temos que usar esse conceito porque ele dialoga com a cidadania e defende a cidadania e os direitos de cada um e cada uma, né, da nossa sociedade. Então, quero começar minha fala saudando esse quase meio século e dizer assim que ouvi a Neuci e o Antônio, né, agora a Cláudia vai ser logo após a minha fala, é muito importante porque eles têm um resgate histórico, né, e são pessoas que eu respeito muito, que eu tenho uma admiração muito grande de luta, mesmo assim, e respeito a contribuição histórica que fizeram e continuam fazendo para os sindicatos enfermeiros do nosso estado, né. Na época que eu fui presidente da entidade, e a Cláudia fez parte da diretoria na ocasião, né, Cláudia, não vai me deixar mentir aqui, foi uma época muito difícil, né, porque nós enfrentamos o golpe, nós enfrentamos a reforma trabalhista, nós enfrentamos a reforma da Previdência, agora, mais atualmente, está tendo, né, a reforma administrativa, né, enfim, a PEC 32, que são só reformas que são maléficas para a classe trabalhadora e para a sociedade, né? E especialmente a reforma trabalhista, ela atingiu frontalmente os sindicatos, né? Porque mexeu, por exemplo, na questão da contribuição, né? Ou seja, do imposto sindical que, embora, né, nós tenhamos muita crítica em relação a isso, era a forma que melhor sustentava financeiramente o sindicato, né? E tirar o imposto sindical de maneira abrupta, que foi o que a reforma trabalhista fez. E a Cláudia depois, com certeza, vai dar o número de sócios que tem hoje e os que contribuem em dia para o sindicato, né? Infelizmente, o sindicato não se sustenta, não é só o sindicato dos enfermeiros, qualquer sindicato de categoria profissional, né? Então, realmente, a reforma trabalhista foi para atingir, sim, os sindicatos, e atingindo os sindicatos, atinge os trabalhadores, né? Então, foi um período de retrocesso muito grande, nas quais nós tivemos, muitas vezes, que enfrentar negociação coletiva e propostas da patronal de convenções coletivas que eles queriam reproduzir a nova CLT dentro da convenção coletiva, o que é um absurdo, né? Então não precisaria convenção coletiva nesse caso, se aplicaria a CLT, né? E nós, bravamente, neste período, né, nós conseguimos minimamente garantir, salvaguardar os direitos históricos, dos quais a Neuci colocou, o Antônio colocou, enfim, porque nada cai do céu, nada cai do céu, né? Tudo é construído coletivamente. O trabalhador não pode pensar assim que, que legal, existe o 13º, que bacana, existe o adicional noturno em tal grau para a enfermagem, né? Existe o adicional de insalubridade, não, tudo é conquista, né? E se não está na CLT, na antiga CLT guerreira, é fruto de convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, por isso é importante, e isso se justifica por si só, que cada um e cada uma, enfermeiro, colega, enfermeira, consiga e possa se tornar sócio do sindicato, para continuar contribuindo financeiramente e manter o sindicato vivo. Eu não vou me estender muito aqui, né, porque eu quero muito ouvir também a Cláudia, ouvir a Neuci, o Antônio também. Quero finalizar, né, colocando que nós estamos diante de um governo federal, estadual, Bolsonaro Leite, Marquesan, o antigo governo e hoje atual Melo aqui em Porto Alegre. Nós estamos numa tríade do mal, eu costumo falar, né? Uma tríade que retira direitos, uma tríade que vira de costas para a sociedade, porque não valoriza o servidor, não valoriza o trabalhador, né? Como o Jonas colocou, a atenção básica aqui está completamente destruída. O governo Marquesan e o Melo optaram por destruir a atenção básica e entregar para a iniciativa privada, empresariar, né? Tem vários hospitais administrando a atenção básica hoje, né? E finalizar mesmo, né, saudando mais uma vez então o sindicato, vida longa, né? Quero deixar um abraço a todos os colegas enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas, auxiliares, enfim, que estão assistindo essa live, e dizer assim, se associem.
é importante fortalecer o sindicato, que é a principal hoje ferramenta de luta e de resistência da classe trabalhadora, né? Então, fora Bolsonaro, fora Leite, né? E que o Melo, Jonas, se ajeite. Que o Melo se ajeite aqui e comece a valorizar os trabalhadores de fato, né? Começando pela atenção básica do município, né? Não o empresariamento, e sim defesa da atenção básica e do SUS estatal de qualidade e gratuito para toda a população. Um grande abraço. Obrigado, Estevão, também pela participação, pela luta que travou muito. Conheci o Estevão nas batalhas aí na cidade contra o Marquesan. Olha, não foi simples, né? Nós tivemos que juntar muitos sindicatos para resistir, defender os trabalhadores da cidade. Foi um momento muito importante, muito difícil, assim como está sendo agora, né, Cláudia? É um cenário que se dificulta cada vez mais e que há uma perseguição, parece, a quem tenta construir políticas sociais. Na verdade, é isso. Saúde é uma política social em permanente construção. Houve muito avanço e agora há um enfrentamento muito grande porque querem transformar a saúde em mercadoria, algo que produz dinheiro, produz riqueza, quando, na verdade, deveria ser algo que resgata a vida, mantém a vida da sociedade. Estabelecer outra forma de organização social passa por fazer a luta por uma saúde realmente acessível a todos, todos possam ter, né, uma boa condição de vida. Isso aí passa por fortalecer não só o sistema público, mas fortalecer os trabalhadores que garantem a saúde, tanto no público quanto no privado. Todos são fundamentais. Agora, há, historicamente, uma opressão, uma desvalorização muito grande. Eu queria que pudesse trazer para nós aqui. Eu também tenho a felicidade de ter acompanhado e acompanhar muito a Cláudia em várias reuniões aqui na COSMAN, né, Cláudia? Está sempre presente na Câmara de Vereadores, com falas muito precisas, muito cirúrgicas, falas contundentes, falas que incomodam. A tua representatividade, o teu conhecimento incomoda muita gente na Câmara de Vereadores, porque tu falas a verdade, tu diz o que está acontecendo, tu aponta, né, as fissuras, as debilidades, aponta as fragilidades de um governo de direita que na cidade acaba reduzindo o acesso da população à saúde. Então, a presença do SERGS, através do teu nome principalmente, né, toda a diretoria de saúde, mas tem dado um efeito muito importante na casa, quero te dizer isso. E quero dizer que estou muito feliz aí com o teu Zé Gotinha, que tu está bem acompanhado, e tu tem também um jacaré, né? É, né? Liga o microfone teu. É um jacaroa que eu ganhei no dia da vacinação. Aí eu ganhei uma funcionária, fez uma técnica que trabalha comigo. Aí ela fez o Zé Gotinha e fez uma jacaroa e me deu de presente. Aí é aqui meu enfeite, meus netos gostam muito. Bom, gente, eu queria saudar todos, né? Eu, muito honrada dessa live, agradecer ao Jonas. É um peso. Estou bem nervosa assim de falar depois da Neuci, depois do Tola e do Estevão, né? É bem difícil. Eu participei eu me filiei na gestão da Neuci quando eu me formei. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi me filiar no SERGS no dia que eu me formei. E eu tive a honra, né, de entrar para o sindicato na gestão do Estevão. E assim como o Estevão colocou, a gente já começava lá na gestão, né, na primeira gestão que eu estava, a viver os reflexos, né, dessa política entreguista, o reflexo do golpe, né, da Dilma. E aí a gente começa a ter esses retrocessos todos que vão significar profundamente o desmonte da área sindical e principalmente os reflexos da classe trabalhadora. E o pior de tudo isso, e eu acho que o Estevão vai concordar comigo e os colegas também,
é que, por mais que a gente tentasse conversar com os colegas e explicar as perdas que eles teriam e que eles precisavam lutar para que essa reforma não passasse e tentar conscientizá-los, parecia que eles não acreditavam no que a gente estava falando, eles achavam que aquilo não seria verdade. E hoje, Estevão, eu te digo que a cada 10 colegas que entram no Sindicato dos Enfermeiros ou que liga para lá e conversa com a Denise, que é a Denise que tem atendido eles no telefone, e a gente explica como ficou agora, pós-reforma trabalhista, pós-reforma da Previdência, eles se surpreendem. Agora eu entendo o que vocês estavam falando. Então, isso é uma coisa que... E a gente não fica feliz, porque, na realidade, é chocante, assim, porque a gente fica dolorida, na realidade, porque a gente fica um pouco de mãos amarradas, porque a gente não tem muito o que fazer. Então, assim, a gente, na realidade, assume o sindicato em agosto, né? E o Estevão é testemunha, assim, que a gente nem Assembleia de Prestação de Contas consegue fazer, porque chega a pandemia. E aí chegou a pandemia e foram 2 anos, esses últimos 2 anos, assim, agora a gente conseguiu fazer a Assembleia da Prestação de Contas do Estevão ali, porque foram 2 anos surreais, assim. Foram 2 anos que o Tola sabe, que estava no Corém, a Neuci também, a gente ficou lutando pelo básico. Coisas que a gente nunca imaginou, a gente foi buscar em mediação judicial, lutar pela luva, lutar pela máscara, lutar pelo avental, lutar pelo EPI básico, que o hospital dizia que não tinha dinheiro, que não tinha no mercado para vender, e eu não estou falando de hospital de Cacimbinhas, eu estou falando dos grandes hospitais de Porto Alegre, que teve, inclusive, a presença do vereador Jonas, de outros vereadores, que a gente teve que pedir o auxílio da COSMAN, o auxílio da Assembleia Legislativa, da CUT, de várias entidades representativas. A gente teve que montar comitês, né, de luta dos sindicatos unificados para poder denunciar no Ministério Público. Então, a gente começou, além de não ter um lastro financeiro, como o Tola falou, a gente ter que investir, era quase uma briga de Davi e Golias, para a gente poder fazer com que os colegas que já estavam morrendo e já estavam se contaminando, a gente provar que os colegas precisavam ser testados, que os colegas não podiam ter desmontados os serviços de medicina ocupacional, que os colegas tinham que ser direcionados para algum lugar, a gente tinha que dizer o básico, que as pessoas não podiam deixar de ser atendidas por outras patologias, porque as doenças continuavam acontecendo e eles precisavam desse atendimento. Então, era uma coisa muito, muito difícil para a gente, e como a Neuci disse, a gente não tivemos na gestão do Estevão a cedência, agora não tinha mais, porque a gente foi reconvocado em função da pandemia, né? E a Denise já não é mais cedida. Agora, faz uma semana que a gente conseguiu a cedência da Inara, graças a Deus, mas muito em função da posição que ela está usando no Conselho Estadual de Saúde, que ela está substituindo o companheiro Cláudio, aí a gente conseguiu ceder a companheira Inara. Então, isso tudo com uma mão de obra que a gente teve que também diminuir dentro do SERGS para também cortar custos, uma série de coisas. Mesmo assim, eu me lembro muito de uma fala da Neuci, assim, que me marca bastante, assim, uma fala da Neuci que ela fez uma vez numa assembleia, que a gente nunca tem que colocar que a gente conquistar direitos, né? Quando a gente está falando, não, a gente tem que avançar nos direitos conquistados, né? Ela sempre dizia isso, e isso me marca muito, assim. E eu me lembro quando a gente estava em campanha, né, Estevão, a gente fazendo lá o nosso plano de campanha, e a gente dizia, não,
a gente vai avançar nos direitos, a gente tem que sempre buscar mais direitos, né? E essa coisa que o Estevão trouxe, assim, que esses dias eu comentei com ele, as coisas estão tão surreais nas negociações agora que a gente manda a nossa proposta e eles retornam com uma proposta que a cópia é copia e cola da CLT. Aí a gente disse, não é possível, entendeu? Se é para copiar e colar a CLT, a gente então nem faz proposta, porque a gente sabe que a proposta do SERG sempre é melhor do que uma CLT. A gente tem avanços na nossa proposta sempre que são bem melhores que a CLT. E isso é fruto de uma história que a Neuci construiu, que o Tola construiu, todas as pessoas que vieram construindo esses 49 anos do SERGS em mesa de negociação, que não é fácil sentar numa mesa de negociação. A gente senta numa mesa de negociação, nós estamos agora, por exemplo, para fechar uma negociação do ano passado com o Sindberf, a gente já teve 8 reuniões. Né? E aí tu senta numa mesa de negociação e te batem nas costas, reconhece o teu papel, mas é metade do INPC, te tiram quinquênios, então é aquela coisa que tu trabalha de formiguinha e quando tu chega ainda não é a vantagem, não é o que as pessoas realmente gostariam. Né? Então, isso é uma coisa bem difícil e que te leva, e que tu não consegue, que bom que a gente tivesse um lastro financeiro, que tu conseguisse para a mídia fazer uma grande campanha para mostrar para os colegas que o peso de sentar na mesa de negociação fosse importante, com o apoio desses colegas, pressionando o seu empregador para fazer com que que o empregador respeitasse um pouco mais essa mão de obra que é importante. Eu acho que a gente não pode deixar de falar da questão dos nossos projetos, que são para nós... eu acho assim, a gente não pode abrir mão das nossas lutas históricas. Eu acho que aqui a Neuci sabe, eu tenho me posicionado, o Estevão já conversou comigo, eu já conversei com o Tola lá no Corém. A gente se posicionou que a gente não abria a mão das 30 horas. Eu acho que a luta das 30 horas ela não é baseada simplesmente numa vontade dos enfermeiros de trabalhar 30 horas. Ela é baseada num estudo, numa determinação da Organização Mundial da Saúde, comprovadamente. Não é à toa que a gente fecha convenções coletivas, que a gente não permite essa carga horária, né, de se trabalhar 12 por 36, por exemplo, diurna, só se permite essa carga horária à noite, porque a gente sabe que trabalhar uma carga horária mais estendida durante o dia, ela é uma carga horária que prejudica o trabalhador, ela tem um dano à saúde e a gente não abre mão desse princípio. Então, para nós, isso é muito dolorido abrir mão. A gente fez uma concessão quando a gente negociou com a senadora Zenaide de abrir mão do valor, a princípio, que o senador Contarato estava propondo, mas mantendo as 30 horas, porque era uma maneira da gente levar esse projeto para discussão no Senado. E a gente realmente acha que foi, vamos ser bem sinceros, foi uma traição o que aconteceu conosco, e essa é a posição, e eu acho que a gente tem que dizer claramente isso. A gente foi traído, porque a gente denunciou várias vezes que não tinha acordo na Câmara dos Deputados. A gente já sabe, historicamente, o que acontece na Câmara dos Deputados, tanto que o projeto chega na Câmara dos Deputados e o Arthur Lira diz que ele vai passar por todas as comissões e que ele não vai pedir regime de urgência. Então, assim, a categoria, ela não consegue entender, por mais que a gente explique que esse projeto demora, que não é agora, a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam que isso vai demorar e que não tem esse acordo. Nesse meio tempo,
dessa demora e dessa falta de acordo que tinha com Arthur Lira, dá tempo da Confederação Nacional dos Municípios se articular, porque ela é contra o projeto, dá tempo da Federação das Santas Casas se articular, porque a gente sabe qual é a posição de pobres coitados da federação. Então, assim, a gente... eu acho que a gente não pode deixar... eu sempre digo, eu aprendi uma coisa lá na minha terra, no Alegrete, assim, quando a gente abre muitas brechas para as coisas, a gente começa a abrir mão de muitas coisas, a gente começa também a abrir mão das nossas convicções. E aí as coisas começam, tu cede um pouquinho, tu vai cedendo, cedendo, cedendo. Primeiro a gente cedeu, baixou o valor. Aí já se abre mão das 30 horas, porque aí é uma maneira de tu passar. E aí passou o que passou, aí agora não tem acordo. Então, essa é a posição que a gente, enquanto diretoria, tomou, né, de a gente não concordava e continuamos não concordando. A única entidade que se manifestou, na realidade, com esse mesmo pensamento que a gente tem foi a Federação Nacional dos Enfermeiros, né? E a gente não pode tirar isso, porque, na realidade, foi isso que aconteceu. Eu acho que a gente tem que pensar para o futuro, tá? E eu aqui quero lançar uma proposta para o vereador Jonas, né? Já que nós temos o nosso ex-presidente como assessor da bancada, a gente está pensando já, desde o dia 30 de novembro, a gente já está construindo o 50º do SERGS, tá? A gente quer propor que esse ano seja ano de comemoração, então, em busca do 50º do SERGS, a gente quer fazer um selo comemorativo, então, dos 50 anos do SERGS. A gente quer uma proposição, então, de audiência na Câmara, a gente quer uma proposição, então, de reconhecimento, então, desses 50 anos desse sindicato, e a gente quer construir isso na Assembleia Legislativa. Eu vou conversar com o Ricardo para a gente ver de que maneira a gente pode construir isso, para a gente poder marcar. Eu acho que esse sindicato, ele merece esse reconhecimento, eu acho que assim, ele merece que a gente eternize na história dessa cidade, e vou fazer isso com as câmaras municipais e também do interior, mas eu acho que a gente eternize assim, aquilo que o Tola falou, a história da Neuci, a história do Tola, a história dos outros presidentes que o SERGS passou. Eu acho que a gente tem que contar essa história. E aquele livro que a Neuci mostrou ali, eu sempre, a minha vontade, desde que eu conheci ele, é fazer ele em grande tiragem, né, para a gente poder mostrar para as pessoas. O SERGS não tem essa condição financeira, mas eu acho que a gente tinha que buscar esse recurso, de alguma maneira, no 50º do SERGS agora, de fazer com que a gente escreva essa história do SERGS, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar passar. Eu acho que, por mais que a gente hoje tenha essa tecnologia toda à disposição, eu acho que ainda o que está escrito, aquilo que tu pode tocar, ainda é o que nos leva. E o Jonas, como professor, deve saber o que eu estou falando. Nada como o cheirinho do papel, nada como o cheirinho de tu ler. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar. Não sei, eu estou aqui dividindo com vocês o que a gente vem discutindo para formar esses 50 anos. Estou convidando, então, os presidentes do SERGS a fazer conosco essa construção desses 365 dias que vão culminar com o dia 30 de novembro de 2022, que vai fechar, então, os 50 anos desse nosso sindicato, que eu tenho a maior honra de hoje ser presidente, e me emociona demais ser presidente do SERGS, e eu acho que a gente tem uma luta enorme e linda para contar, e assim, é uma luta que a gente tem que valorizar, sabe? Na defesa da atenção básica, na defesa do Sistema Único de Saúde, na defesa da democracia, intransigente da democracia, né? A Neuci falou da CUT ali, eu acho assim, a gente ter a coragem, né, de ter uma presidente e os presidentes que vieram depois, mas a gente ter a coragem de defender com uma diretoria que nem sempre é uma diretoria
alinhada com a ideia, né? Temos várias pessoas que não são alinhadas com essa ideia, mas a gente sempre defende que a gente é filiado e que se as pessoas quiserem não ser filiadas, elas vão chamar uma assembleia e vão se desfiliar. E a gente nunca teve pessoas que foram lá e pediram a desfiliação. Por quê? Porque a gente tem a defesa intransigente que a gente precisa ter uma central sindical forte e que nos mantenha dentro de uma política trabalhista e que seja uma central que nos unifique dentro de uma proposta que seja importante na defesa do direito do trabalhador. Então, isso para nós é muito importante. Eu acho que nós temos que contar essa história. E acho que isso é o que nos une hoje. Muito obrigada, Jonas, tá? Por esse momento assim, de estar com esses ícones da enfermagem aí. Obrigada. Que legal, que importante o depoimento de vocês, a fala de vocês. Muita gente não conhece, não é, o trabalho dos sindicalistas. Vocês estão podendo ver um pouquinho aqui. Às vezes as pessoas não conhecem o que é o sindicato. O sindicato são as pessoas. O sindicato não é uma sede, não é um CNPJ. São pessoas que têm sonhos coletivos, porque o que se gasta de tempo de vida no sindicato e as pessoas acham assim, o sindicalista tem um retorno financeiro. Vocês estão vendo o que a Cláudia está falando? Todo mundo trabalhando, além de estar no seu local de trabalho, trabalhando no sindicato, reunindo, organizando, fazendo a disputa dos dissídios, né, dos acordos, enfim, reunindo com várias instituições, indo em loco, tentando resolver, porque há problemas de todas as dimensões, né, desde o assédio, perseguição, problemas de conflito, desrespeito aos profissionais. Olha, se nós formos fazer aqui, nós vamos ter um rosário inteirinho, mas essa não é a nossa intenção, e a nossa intenção aqui é valorizar tudo o que se fez e se faz para manter de pé as instituições. E os SERGs, vocês sabem, os SERGs são as pessoas. Se a gente não se filia no sindicato, não tem como a gente cobrar um sindicato, entende? Eu fiz parte da diretoria do Simpa, a Neuci é municipária, sabe disso. O Simpa tem mais de 30 anos, muita gente passou por lá, muita luta se fez, se faz, para que se tenha o mínimo, que é valorização. Se não fosse os sindicatos, gente, nós não teríamos salário, nós não teríamos vale alimentação, vale refeição, vale transporte. Isso é tudo conquista dos sindicatos, é a luta dos trabalhadores, é a organização. Então, se hoje a gente tem profissões, se hoje a gente tem respeito, tem diferenças, nós temos diferenças, sim. Eu, claro, gostaria de a gente viver numa sociedade de trabalhadoras e trabalhadores, todos pudessem receber a mesma coisa, mas, infelizmente, não estamos vivendo esse tipo, nós não temos essa condição. Dentro do capitalismo, há, sim, um reposicionamento, há, sim, um reconhecimento mais de umas profissões e menos das outras. Nós estamos vivendo em Porto Alegre uma coisa muito complexa, que é categorias correndo para um lado, outras para o outro, e há desvalorização de alguns. Não estou nem falando da área da saúde, estou falando de outras áreas. Então, assim, se tu não tens um sindicato forte dos enfermeiros, não tem como tu achar que a coisa vai se realizar por sorte, né, por destino. Não, isso é luta, são pessoas. É a Neuci, é a Cláudia, é o Estevão, é o Antônio e tantas outras e outras. São essas pessoas de carne e osso que constroem a luta. Então, a gente precisa fortalecer essas pessoas. E, nesse sentido, eu fico muito feliz de poder estar dialogando com vocês. Quero passar para a Neuci também, para as considerações finais, 2 minutos de cada um. Esse debate ele se abre, não se encerra aqui. Sobre a história do SERGs, parabéns, Cláudia, para vocês, como diretoria, estarem tomando essa dianteira fantástica de marcar esse cinquentenário. Contem conosco nessa luta. E, com certeza, essa batalha nacional está sendo travada, ela tem os seus percalços, e a gente tem que tentar sempre fortalecer e tentar dar uma guinada, mudar, resgatar. Infelizmente, essa é a luta de classes. Infelizmente, é assim. Nós temos muito, muito empenho, muita luta, e, às vezes, as coisas parecem tão pequenas, as conquistas, mas tem conquista, gente. Por isso, tem que fortalecer as instituições.
Neuci, querida, passar a palavra para ti. Tá, tem que ligar o microfone. Achei que era automático. Boa noite para vocês. Acho que um grande abraço, muita força para cada um e para cada uma nos seus espaços de luta, e dizer que a luta segue. Como diz a Cláudia, nós temos que passar pelos percalços e avançar na defesa intransigente da democracia, da ética, da transparência, da classe trabalhadora e dos enfermeiros e enfermeiras do nosso estado. Um grande abraço para vocês e uma boa noite, e segue a luta. Obrigado, Neuci, querida, pela tua participação aqui conosco, por dividir esse espaço de construção coletiva. Quero passar também para o Antônio. Então, eu acho que para encerrar, Jonas, nós temos que trazer rapidinho aqui a memória da importância da enfermagem que foi nessa pandemia, que acho que, claro que todos sabemos da nossa importância enquanto profissionais de saúde, né? E quanto foi importante toda a equipe de saúde nessa pandemia. Mas não tem como ser diferente. Se não fosse a enfermagem brasileira, se não fossem os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares, nós teríamos chegado a um número pelo menos o dobro de morte ou mais, né, nesse país. Se não fossem os técnicos, auxiliares e enfermeiros, nós não teríamos tido vacinação nesse país, né? Se hoje nós estamos podendo desfrutar um pouco mais, né, da nossa liberdade do ir e vir por aí, e em alguns momentos estar podendo abraçar alguém, foi porque a enfermagem brasileira atuou em cima dessa vacinação no sábado, nos domingos, nos feriados, em horários especiais, entrando à noite e fazendo todo esse trabalho. Então, nós temos muito valor, a enfermagem brasileira, a enfermagem gaúcha tem muito valor em relação a todas essas questões que nós não podemos esquecer e não podemos deixar a sociedade esquecer, não podemos deixar os políticos esquecerem isso, né? Eu acho que o respeito vai começar por aí. E nós temos, sim, que agora, para as próximas eleições, estar acompanhando quem está com a enfermagem e quem não está com a enfermagem, né? Eu vou me esforçar ao máximo para fazer essa fala para a categoria, porque chega, eu acho que chega de a gente, a enfermagem, fazer aquele papel porque eu faço por amor. Não, a enfermagem faz com amor, mas faz porque precisa trabalhar sim, e temos que ter respeito ao trabalhador, né, da enfermagem, da fisioterapia, da medicina, seja qual for a área, o trabalhador da tua área, educação principalmente também, que é fundamental. Então, tá bem difícil, volto a dizer, é uma maré bem complicada, mas nós vamos ter que enfrentar de frente isso sim. Não dá para deixar por menos e deixar passar batido, né? Agora a onda está grande, é um momento que a enfermagem tem que surfar nessa onda e aproveitar o momento para nós termos a visibilidade que nós precisamos. Quero deixar um grande abraço aos colegas que participaram aí da live, um abraço a ti, Jonas, desejar uma boa luta a todos, né? E vamos continuar sempre aí na nossa espera por dias melhores, mas sempre com bastão na mão, não podemos deixar passar barato. Era isso, uma boa noite a todos. Valeu, Antônio. Quero passar também para o Estevão. Só desejar, então, uma boa noite para todos que acompanharam. Parabéns, Jonas, vereador Jonas, pela iniciativa e da realização dessa live, dos quase cinquentenário, então, dos sindicatos do Rio Grande do Sul. E colocar que a enfermagem, né, é a única profissão que permanece 24 horas ao lado do paciente, ao lado do cidadão que precisa do serviço, seja num pleno funcionamento do posto de saúde, no pronto atendimento, no hospital, no SAMU, enfim, na saúde mental, todas as áreas que a enfermagem atua, né? E por isso, não só por isso, mas principalmente por isso, né, a população necessita apoiar, e os enfermeiros, enfim, precisam se sindicalizar e tornar mais forte, cada vez mais forte o sindicato para dar esse apoio e continuar lutando por essas bandeiras históricas, como a questão das 30 horas, do piso, mas também da aposentadoria especial,
das condições dignas de trabalho, do número adequado de profissionais, né? Quantas vezes a gente vê um número insuficiente de pessoas aí, colegas que estão trabalhando no serviço, né? Entre tantas outras lutas, né? Então, pessoal, vamos se sindicalizar, acreditar no sindicato, né? E comemorar muito o ano que vem os 50 anos dessa entidade que a Cláudia aí já lançou o desafio. Conte comigo aí, Cláudia. Com certeza vou estar junto. Um abraço a todas e todos. Valeu, Estevam. Obrigado. Quero aqui, antes de passar para a Cláudia, para ela encerrar, mandar um abraço para o pessoal que está assistindo, acompanhando, comentando, a Rosângela Schneider, Ana Luísa, a Carol, Fernando Nunes, Silvete, Sônia, enfim, Anderson, Amado, Borba, tantas pessoas aqui estão passando por essa live. A ideia nossa é sempre abraçar todas e todos e dizer que nós estamos nessa luta, nós sindicalistas, porque ela é uma luta coletiva. E assim quero passar a palavra para a Cláudia também, para as considerações dela. Essa luta é de nós que estamos nessa live falando e também os que estão assistindo e comentando. Bom, eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer a todos, né, que estão aí e que nos assistiram, que vão vir a assistir, né, depois, e dizer que a gente, essa luta, a gente não escolhe fazê-la, né? A gente, eu acho que já nasce com essa vontade e essa predisposição, eu acho, a fazer essa luta, né? Eu estava, essa semana, participando de uma live com o professor Alcides Miranda, e eu disse que, eu citei para ele que a vida é um quadro em branco, cabe a você fazer dele uma obra-prima, né? Eu acho que a gente recebe, na realidade, esse quadro em branco e a gente começa a pintar esse quadro da maneira que a gente quer. E eu acho que a Neuci, o Estevam, o Tola, o Jonas, cada pessoa, as pessoas acabam pintando esse quadro em branco conforme a maneira como acham, né, e como tem, né, de determinação de vida, assim. Eu pintei o meu quando lá na adolescência, quando eu achei que eu tinha que entrar para o movimento estudantil e que eu fui para uma conferência e me apaixonei pelo Sistema Único de Saúde e resolvi tornar aquilo a minha história de vida. Nunca imaginei que eu ia ser enfermeira. E hoje a minha luta é dentro do Sindicato dos Enfermeiros. Não sei se será daqui a uns dias, mas hoje ainda é. Então, eu convido aos colegas, né, todos os colegas, que façam esse exercício, assim, de leiam a sua convenção, está ali no site, leiam a sua convenção coletiva, né? Vejam que as vantagens que ela tem, que são muito além, como o Jonas falou, que nada é de graça, não é dado pelo... O empregador não te dá nada, né? Hoje, essa semana, ainda fiz uma postagem a respeito do 13º ali, que as pessoas acham que o 13º cai do céu. Ele não cai do céu. Na realidade, o empregador joga com o teu dinheiro todo ano, né, para depois, no final do ano, te devolver, e te devolve no final do ano por um interesse que também tu tem que pagar os impostos. Então, acho que isso é importante a gente começar a fazer esse raciocínio que no mundo capitalista nada é por acaso, né? As coisas, tudo tem um elo, né, de interesses nessa, né, como diria o nosso grande Brizola, né, são os interesses, né? Então, eu acho que são coisas assim que a gente tem que começar a fazer esse jogo de raciocínio, né? São 26 mil enfermeiros aqui no estado. O SERGS tem hoje 720 sócios, e desses 720, só 430 estão em dia. Então, gente, seja a enfermeira, seja a enfermagem que vocês desejam. Nós, eu, Denise, Estevam, Neuci, não podemos fazer por você o que você quer. Quando a gente senta numa mesa de negociação e essas pessoas que estão aqui, Antônio,
Neuci, Estevão sabem que quando a gente senta na mesa de negociação com o sindicato patronal, ele sabe tudo de nós. Ele sabe efetivamente quantos colegas são sindicalizados, quantos colegas nós estamos representando. Então, gente, a nossa força é você que vai dar. Então, assim, ó, se associem, venham para o seu sindicato, porque é você, não, e não só o sindicato, mas todas as entidades representativas da enfermagem. Porque para garantir o dimensionamento de pessoal, você tem que estar no seu conselho de classe, para garantir que o ensino da enfermagem seja realmente um ensino que faça com que a enfermagem tenha um empoderamento em relação ao saber, tem que a bem estar valorizada, para que o seu sindicato lute por condições de trabalho adequadas, o seu sindicato tem que estar valorizado. E para estar valorizado, você tem que estar sindicalizado. E então, não é um dinheiro que vai fora. Na realidade, é um investimento que você está fazendo na sua condição de trabalho que vai ser melhorada. Então, mais uma vez, eu vou repetir e vou dizer para vocês, associem-se, entrem ali, observem, leiam, e façam um comparativo entre o que tem na sua CCT e o que tem na CLT. E vocês vão ver que muitas das coisas que existem numa não tem na outra. Por quê? Porque é fruto da luta dessas pessoas que estavam aqui conversando com vocês e que foi avançando ao longo dos anos e que eu espero que siga avançando, porque se depender de nós aqui, vai avançar. Com certeza vai. Que a gente é feita de uma teuta que vai fazer com que a gente avance, certo? Muito obrigada, Jonas. Fico muito feliz sempre em estar contigo, tu sabe, tá? Eu quero a foto, tá? Nós tiramos juntos. Obrigada. Claro, vamos mandar. Mas eu quero agradecer Cláudia, Estevão, Antônio, Neuci. Achei muito legal esse resgate que vocês fizeram, a Neuci principalmente, da história, né? E como uma vida vai se imbricando na outra, a gente vai... Nós acabamos, nas nossas profissões e nessa luta sindical, construindo famílias em vários âmbitos. E no sindicalismo a gente constrói. Eu fico muito feliz de vocês fazerem a representação da luta, que às vezes é uma luta inglória, às vezes é uma luta que parece não vir o resultado, mas cada um vai colocando um tijolinho, e se nós estamos hoje, aonde a gente está, nas condições que a gente está, poderiam ser melhores, mas tem muita conquista, porque muita gente se levantou, muita gente desafiou o tempo histórico, como vocês aqui, representando categorias, e isso a gente tem que saudar. Por isso que essa live é de comemoração dos 49 anos desse sindicato, que representa muito para a sociedade gaúcha. Vocês aqui expressaram isso nas palavras de vocês, e realmente a história do sindicato se confunde um pouco também com a história de vocês à frente dessa luta coletiva. Isso é muito bonito. Eu parabenizo, não é porque eu sou sindicalista, mas eu parabenizo todas e todos que dedicam um pouco da sua vida à construção da luta pela emancipação dos trabalhadores. Essa é a luta dos sindicatos, e essa é a luta do SERGS, que vocês viram expressada na fala desses 4 guerreiros e guerreiras. E eu quero dizer que o nosso mandato está sempre junto da enfermagem, contem conosco, e por estar junto com a enfermagem, nós estamos junto com a população, porque quem atende a população é o povo da enfermagem, que precisa de valorização, precisa de respeito, e para que isso aconteça mais e mais, nós precisamos fortalecer essas instituições. Pode contar, Cláudia e toda a diretoria, e conosco, nós queremos lutar com vocês numa campanha de filiação para fortalecer o sindicato. Acho que temos muita gente para buscar. A nossa força em Porto Alegre, claro, mas vamos construir um diálogo para a gente buscar resgatar muitas guerreiras e guerreiros para essa luta, que não é uma luta simples, é uma luta difícil, mas cada um vai dando uma contribuição, vamos construindo. O meu abraço fraterno
e a minha felicidade, mais uma vez, eu digo, de estar dividindo esse tempo histórico com vocês, essa luta, enfrentando Bolsonaro, Leite e Melo, e nós fazemos uma luta que não é uma luta pequena, é a luta dos trabalhadores, trabalhadoras, cada um no seu espaço, e é isso que é fundamental. Vocês são exemplo de pessoas íntegras, pessoas éticas, pessoas que lutam pela valorização da enfermagem, e por fazer isso, vocês lutam por saúde para a população, e que para nós, que somos parlamentares, é fundamental. A gente luta pelos direitos do povo, e quando vocês lutam por saúde, essa luta ela atinge toda a sociedade, às vezes é até invisível. Às vezes as pessoas acham assim, o sindicato só luta por salário, para os enfermeiros. Não. Um enfermeiro bem remunerado, respeitado na sua profissão, no seu conhecimento e naquilo que presta para a sociedade, significa que lá na ponta os pacientes vão ser bem cuidados, vão ser bem atendidos. E é isso que a gente objetiva, que a cidadania toda tenha os seus direitos garantidos. Não tem como a gente exigir saúde de qualidade se a gente não tem valorização dos profissionais. Viva a luta dos Sérvios, viva a luta de vocês, viva a luta do povo gaúcho, das gaúchas, dos gaúchos, porque valorizar a enfermagem é valorizar o povo desse estado. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês quatro, e assim encerramos a nossa live. Um beijo para todo mundo que acompanhou e vai acompanhar. Vai ficar lá na página do YouTube, Vereador Jonas Reis. Sigam lá, bota o dedo no sininho, e também vai ficar no Facebook para quem quiser assistir. Depois nós vamos espalhar de novo pelo WhatsApp. Um grande abraço, uma boa noite. Tamo junto, gente. Boa noite.